Bem, pessoal, agora nós vamos falar de trauma do tornozelo. Quando se fala de trauma do tornozelo, são duas as lesões mais importantes: as entorses de tornozelo e as fraturas de tornozelo. Agora nós vamos falar das entorses de tornozelo. O que é que são entorses de uma maneira geral? Vocês aprenderam já na primeira aula do módulo que a entorse, na realidade, é a solução de continuidade traumática breve de uma articulação. Sai do lugar e depois retorna. Diferentemente de uma luxação, quando essa lesão ela é definitiva, o indivíduo sai, a articulação sai do lugar e ela permanece fora. E da fratura, que é a solução de continuidade óssea. Então, quando você tem uma lesão óssea, e isso são tratamentos e lesões básicas ortopédicas de maneira distinta, que são importantes de ser reconhecida. A lesão mais comum, a entorse mais comum e mais prevalente traumatológica é a entorse de tornozelo, responsável por grande parte das situações de atendimento em emergência. E é importante que o generalista saiba manuseá-la, porque certamente vai se deparar com situações dessa natureza, vai precisar tratar, ou pelo menos manusear uma entorse como essa. Esse tipo de trauma, um trauma em supinação, como mostra na figura acima aqui, à minha esquerda, uma supinação, inversão do tornozelo com leve flexão plantar, que compromete os ligamentos laterais do tornozelo, e eles que devem ser investigados quando se suspeita de uma entorse de tornozelo, bem como descartar fraturas. E para isso a gente precisa radiografar. Mas quando radiografar, sempre precisamos radiografar, então existem alguns critérios de quando você deve solicitar radiografia. Esses critérios são chamados critérios de Ottawa, porque foram desenhados nessa cidade canadense, desde 1992. E quais são esses critérios? Quando você deve radiografar? Você deve radiografar quando se depara com uma pessoa que sofreu um trauma de tornozelo em supinação e inversão, com mais de 55 anos. Você deve radiografar quando essa pessoa entra no seu consultório e não consegue dar 3 passos, ou fica apoiado, quando fica apoiado no membro que sofreu o trauma, não consegue. E você deve radiografar quando você vai examiná-la, palpa as estruturas ósseas, que são o maléolo lateral até 10 centímetros proximal, o maléolo medial até 10 centímetros proximal, a base do quinto metatarso e o navicular. Então, se o indivíduo tiver dor à palpação de qualquer dessas estruturas, ele deve ser radiografado. Se não tiver, você pode esfriar o processo através do esquema com proteção, repouso, gelo, compressão e elevação, para que seja avaliado de maneira posterior, se não for possível a avaliação no momento, das estruturas ligamentares, que é o que acontece, ou as que são lesionadas na maior parte das entorses de tornozelo. Principalmente os ligamentos laterais, o talo fibular anterior, e você avalia o talo fibular anterior quando você faz a chamada gaveta anterior, que você faz uma anteriorização do pé em relação à tíbia. O ligamento calcâneo fibular, que é quando você faz uma varização do pé, fazendo com que ele faça uma inversão. Então, quando você tiver um aumento da anteriorização e um aumento da inversão, respectivamente, é uma suspeita de lesão do talo fibular anterior e do calcâneo fibular. Isso denota as instabilidades que você está procurando. A instabilidade anterior, gaveta anterior, e a instabilidade em inversão, que é suspeita de lesão do calcâneo fibular. Outros ligamentos podem e devem ser pesquisados, principalmente os que mostram na figura ao lado aí, são o ligamento da sindesmose, que são testes que são suspeitos, ou fazem com que a gente tenha suspeita de lesão da sindesmose, que também deve ser pesquisado. Mas os ligamentos laterais são lesões mais prevalentes e fazem com que você mude a forma de tratar. Por que você vai mudar a forma de tratar? Porque você muda efetivamente a classificação das instabilidades. E essa situação faz com que mude o tratamento. E aí é um exame de imagem que mostra alguma dessas lesões. O primeiro, uma lesão do talo fibular anterior. O segundo, a lesão da sindesmose, certo? E o terceiro, outra lesão um pouco mais acima da sindesmose, que são lesões de alguma severidade que precisam de tratamento específico.
Como o ortopedista adora tratar, que classificação deve ser realizada quando se fala de entorses de tornozelo? No passado se fazia uma classificação baseada no tamanho da lesão. A lesão chamada grau 1, a lesão incompleta, a lesão grau 2, a lesão completa do talo fibular anterior, incompleta do calcâneo fibular, e grau 3, lesão completa de ambos os ligamentos. Por óbvio, era uma classificação complexa de ser realizada, principalmente sem exames de imagem. Então, mais modernamente, a classificação é em 1, 2, 3, mas pelo nível de instabilidade que você vê no seu exame físico, no momento do trauma ou no momento posterior, depois que você esfriou o processo. Então, a lesão grau 1 é quando você não vê nenhum nível de instabilidade. A lesão grau 2 é quando essa instabilidade é tão somente anterior, ou seja, você só tem a gaveta anterior acometida, e a lesão grau 3 é quando você tem as duas situações, a gaveta anterior instável e o calcâneo fibular também com suspeita de lesão. Então, é uma classificação eminentemente clínica, e ela é importante sim. É importante porque os algoritmos que você vai usar de tratamento são algoritmos que vão usar como base essa classificação. Por exemplo, no lesão grau 1, a única coisa necessária como tratamento é efetivamente esfriar o processo, um pequeno repouso por não mais do que 3 semanas dessa articulação e retorno às atividades com segurança, já que o indivíduo não tem nenhum tipo de instabilidade. Né? Então, as lesões grau 2 e grau 3 que são lesões que denotam uma instabilidade mais severa. Mas elas são cirúrgicas na fase aguda? Também não. Já é nível A de evidência científica que as lesões de talo fibular anterior e calcâneo fibular agudas não têm indicação cirúrgica, porque mais de 80% das pessoas resultam pós lesões dessa natureza com uma compensação dessa instabilidade, conseguindo retornar inclusive às atividades físicas, mesmo que em alta intensidade, mesmo que sejam atletas profissionais de alto rendimento. Então a cirurgia está reservada tão somente para situações de instabilidade crônica, ou seja, a lesão aguda ela não é cirúrgica, e sim você deve buscar tratamentos que são tratamentos chamados funcionais. Que você pode até usar imobilizações por 6 semanas, mas isso pode promover algum tipo de rigidez articular nessas pessoas. Então, o mais interessante é que você faça tratamentos chamados tratamentos funcionais, que você vai colocar repouso nessa articulação, entretanto, de maneira precoce. O indivíduo vai começar a fazer o trabalho de reabilitação que envolve analgesia, que envolve manutenção da sua amplitude de movimento, que envolve um ganho importante ou já iniciar um trabalho de reforço muscular e principalmente a fase mais importante, principalmente quando se fala de atletas de rendimento, é a propriocepção. A grosso modo, ensinar estruturas musculares a pensar pela estabilidade do tornozelo, a compensar essa lesão do talo fibular anterior e, quiçá, do calcâneo fibular. E essas estruturas é que vão ser responsáveis pela manutenção desse nível de estabilidade do tornozelo. É importante sempre lembrar que quando se fala de estabilidade do tornozelo e se diz que ela não é cirúrgica da lesão aguda, entretanto se sabe que lesões associadas podem existir, elas devem ser buscadas, principalmente nos indivíduos que permanecem com dores crônicas a nível do tornozelo e que tem algum tipo de limitação das suas atividades. Entretanto, o tratamento inicial compete ou pode competir sim ao médico generalista. Volto a insistir a importância de que vocês aprendam a fazer imobilizações provisórias, as chamadas talas de gesso. O ambulatório de ortopedia está aí à disponibilidade de vocês para que vocês o façam. Por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga manusear, quando for generalista, manusear um edema de tornozelo, conseguir fazer o esquema PRICE, que é a proteção, repouso, gelo, elevação e compressão de uma maneira mais contundente, quando você sabe fazer isso. E praticamente todo hospital do interior você vai se
vai ser disponível a você a utilização dessa tala. Então, quando voltarmos aí dessa situação de pandemia, busque um ambulatório de ortopedia, aprender a fazer uma mobilização provisória faz parte da boa prática do generalista que vai conseguir resolver problemas que são importantes quando começarem as suas práticas médicas.